O assunto que será discutido agora é a hierarquia das leis. A distinção hierárquica que existe dentro do ordenamento jurídico. Bom, hierarquia lembra subordinação, a relação. Então, a hierarquia das leis vai expressar a relação de subordinação entre as normas jurídicas. A hierarquia, essa questão de subordinação, ou seja, de como uma lei se submete a outra, vai auxiliar na resolução de conflitos diários no referente ao ordenamento jurídico. Ou seja, existem algumas leis que somente a lei orgânica pode tratar, que a lei a lei complementar pode tratar, outras que somente a lei ordinária pode tratar. E em toda essa questão, no topo da pirâmide está a Constituição. Ou seja, a Constituição é o maior do ordenamento jurídico. Todos os ordenamentos são inferiores à Constituição e a ela deve obediência. Bom, por ser rígida, a nossa Constituição ser rígida, existe um processo, como a gente já estudou anteriormente, processo legislativo, para que a Constituição seja alterada. Ou seja, o princípio da supremacia da Constituição faz com que ela seja maior, faz com que ela seja mais valorosa frente aos outros tipos de ordenamento jurídico. Então, a Constituição, quando foi criada lá na Assembleia Nacional Constituinte, na de 88, por Ulisses Guimarães, o legislador originário, ou seja, aquele que criou as leis, as primeiras leis da Constituição, ele já previu a hierarquia, inclusive o processo legislativo. Então já existiam algumas leis originárias. E, futuramente, foram emendadas à Constituição algumas leis que foram chamadas de normas constitucionais derivadas. A questão é, existe algum tipo de hierarquia entre essas normas? Não. Leis constitucionais, normas constitucionais originárias, criadas na Assembleia Nacional e derivadas, criadas posteriormente, não possuem hierarquia, estão no mesmo patamar hierárquico. Então, as originárias são criadas pelo legislador constituinte, as derivadas são as emendadas à CF. Não há hierarquia, o que há de diferença é o valor jurídico. Por que o valor jurídico? Toda norma derivada é passiva do controle de constitucionalidade que nós vamos ver lá na frente. E as normas originárias não são. Então essa é a diferença do valor jurídico com relação ao controle constitucional. Agora vamos ver aqui um pouco de Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Orgânica do Município. A Constituição não está no mesmo campo hierárquico das demais, ou seja, não participam do mesmo campo a Constituição Federal, a Estadual, a Lei Orgânica do Distrito Federal e do Município. Por quê? A supremacia da Constituição, a Constituição Federal é maior que todas as outras. Então, os entes federados dos Estados-membros podem fazer suas constituições. Entretanto, não é porque eles podem fazer suas próprias constituições que a Constituição Estadual, se igualará à Constituição Federal. Agora, é válido que a Constituição Estadual equivale à Lei Orgânica do Distrito Federal, porque é só associarmos que o Distrito Federal também é um Estado-membro, mas não é. É só a gente fazer esse tipo de associação. Bom, o processo legislativo envolve toda a situação ligada à criação das leis. É válido que,
Se o devido processo legal não for adequado, se houver vício de iniciativa, não há validade da lei. Agora vamos ver que, exceto as emendas constitucionais, claro, emendas à Constituição, patamar maior, tudo que envolver Constituição Federal está no patamar acima. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória e decreto legislativo estão no mesmo patamar. Ou seja, bom, mais cedo eu falei no início que existe uma diferença entre lei complementar e lei ordinária. Aí você fala que agora ela está no mesmo patamar, porque a grande diferença entre elas não está no campo hierárquico, mas sim no campo da reserva de matéria. Ou seja, uma lei complementar tem o seu campo de matéria a tratar, e a lei ordinária também tem o seu campo de matéria a tratar, e uma não pode interferir na outra. Ou seja, a lei complementar tem uma competência, a lei ordinária tem outra competência, e assim por diante. Por exemplo, o decreto legislativo. O decreto legislativo são decretos para a regulação da própria Câmara, próprio Congresso Nacional. Eu não posso querer que uma lei ordinária promova ações lá dentro. Eu não posso que uma lei ordinária espeça o horário de funcionamento da Câmara dos Deputados. Não vai existir, porque essa é a função do decreto legislativo. Vamos lá. Lei complementar e ordinária. Não há hierarquia entre tais leis. O que existe é a reserva. O que existe de diferença entre elas está no campo de reserva de matéria. Ou seja, a lei ordinária não pode tratar de assunto de lei constitucional, de lei complementar, sobre pena de inconstitucionalidade. Agora, existe uma observação. A lei complementar, ela pode tratar de uma matéria destinada à lei ordinária. Poder? Pode. Ou seja, ordinária não pode tratar de lei complementar, mas a lei complementar pode tratar de lei ordinária. Agora, o que é que vai acontecer? Ela vai perder o seu caráter complementar, vai passar a ter caráter ordinário e pode ainda ser revogada por uma legislação superveniente, ou seja, uma legislação que vinha depois, pode vir revogar essa lei ordinária que antes era complementar. Ou seja, a lei complementar, se tratar de assunto de lei ordinária, perderá seu caráter complementar, passará a ter caráter ordinário e poderá ser revogado por legislação superveniente. Ou seja, se eu acabo de dizer que a diferença entre lei complementar e ordinária está no campo da reserva de matéria, é óbvio que os conflitos entre as normas federais, municipais e estaduais devem ser resolvidos no campo da reserva de matéria. Somente isso. Bom, quanto aos tratados internacionais, compete somente à União celebrar contratos e convenções internacionais. Tais tratados têm força de lei ordinária federal. Beleza. Todo tratado internacional tem força de lei ordinária federal. Agora tem uma observação. Toda vez que esse tratado tiver como tema direitos humanos, ele será votado por 3/5 das casas legislativas em 2 turnos e passará a ter valor de emenda constitucional. Essa é a grande diferença. Ou seja, lei ordinária federal, a deliberação em comum. Agora, toda vez que tratar de direitos humanos, 3/5 dos integrantes das casas do Congresso Legislativo vão ter que votar, é o mínimo, em 2 turnos, e a lei passará a ter valor de emenda constitucional. Por enquanto, só isso.